Eu quero que você imagine o seu espinho na carne. Qual é o seu problema? Não precisa escrever aqui não. Eu só quero que você imagine, eu não quero te constranger. Mas todos nós temos alguma coisa pela qual nós lamentamos, algum motivo pelo qual nós vamos orar a Deus até o fim da nossa vida. Todos nós temos isso, irmãos. Todos nós temos. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Pastor, eu estou vivendo o melhor momento espiritual da minha vida. Eu estou voando, Nossa, ninguém me segura. Aí vem o diabo e fala, mas e aquele negócio lá? E aquele pecado lá que você cometeu? Lembra disso? Quem mandou a mensagem? A primeira coisa que eu notei aqui, quem é o mensageiro? Aliás, quem colocou esse espinho? O próprio Satanás. Paulo fala, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E eu quero crer, baseado nos princípios que eu aprendi na Bíblia, que se foi Satanás que colocou esse espinho na sua carne, foi Deus quem permitiu que ele fosse colocado. Lembra de Jó? Vamos voltar lá na história de Jó. Um homem justo, honesto, íntegro, temente a Deus, que se afastava do mal. De repente começa a acontecer um tanto de coisas na vida dele. Quem colocou essas coisas na vida dele? O diabo. Mas com a permissão de Deus. Então, se esse espinho foi colocado na sua carne, enviado por Satanás, foi porque Deus permitiu. Deus permitiu. Nada acontece sem a permissão de Deus. Amém? Eu quero que você entenda isso. E Paulo diz assim, 3 vezes eu orei ao Senhor para que tirasse esse espinho. Ele orou 3 vezes. Mas o que Deus falou com ele? A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus basta para você. Você pode estar voando em algumas áreas, você pode estar capengando em outras. Nada disso remove o favor, a graça de Deus sobre a sua vida. Amém? O fato de você ter prosperado, avançado, conquistado seus objetivos, suas metas, não quer dizer que você é mais ou menos favorecido pela graça de Deus. Quando você está passando por dificuldades, por problemas em algumas áreas da sua vida, eu quero que você se lembre disso. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você está fraco que Deus se faz forte dentro de você. E aí Paulo continua dizendo, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo está dizendo assim, gente, quando eu entendi que o poder de Deus se aperfeiçoa, se aprimora, se torna mais potente na minha fraqueza, eu passei a me gloriar de forma alegre, eu passei a me alegrar com as minhas fraquezas, para que o poder de Cristo esteja sobre mim, repouse sobre mim. E ele continua dizendo, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, alegro-me, rejubilo-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Olha que declaração honesta
do apóstolo Paulo. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Tá vendo? Nós vivemos em um mundo que prega para nós que nós temos que ter uma excelente performance em todas as áreas. Só que quando nós observamos a Bíblia, a gente vê que nós não somos nada sem Deus. A nossa capacidade, os nossos recursos, aquilo que nós podemos fazer sem a presença de Deus, isso não valerá de nada. Isso não vale nada. Então, eu quero que você receba essa palavra aí no seu coração. Todos nós temos um espinho na carne. Tem coisas que não adianta você orar para Deus tirar mais não, sabe? Essa é a minha conclusão aqui diante desse texto. Tem situações que não é preciso você orar mais. Já orou 3 vezes? Receba a graça de Deus. Segue sua vida. Siga fazendo o bem. Siga sendo um exemplo para sua família, para a sociedade, lá no seu trabalho. Seja o melhor funcionário daquela empresa, seja o melhor vendedor daquela loja, seja o melhor mecânico daquela oficina, seja o melhor catador de lixo daquela prefeitura, seja o melhor profissional que você pode ser, seja o melhor pai para os seus filhos, seja a melhor mãe para os seus filhos, seja a melhor esposa para o seu marido, seja o melhor marido para essa esposa que Deus colocou no seu caminho. Não queira a perfeição, porque ela não existe. Sempre haverá um espinho na carne. A família perfeita não existe. O ser humano perfeito não existe. Aliás, teve um que foi perfeito, que andou entre nós, que viveu aqui entre nós, que nasceu no ventre de uma mulher. O nome dele é Jesus Cristo. Esse sim é perfeito. Ele é a nossa referência, o nosso alvo. E nós temos que manter os nossos olhos fixos nele, irmãos. Mas sempre lembrando que, por mais bênçãos que nós possamos receber, e é bom receber bênçãos, por mais que nós tenhamos a agradecer a Deus, sempre haverá um espinho na carne. E você não precisa se desesperar por causa disso. Sabe? A nossa vida aqui é passageira. O nosso tempo aqui na Terra é contado. Nós não vamos viver muito tempo aqui. Nós vamos passar por um tempo aqui nessa Terra e depois vamos partir para a glória. Enquanto estiver aqui, dê o seu melhor, faça o seu melhor, entregue o seu melhor para as pessoas, sirva as pessoas como se você estivesse fazendo para Deus. Tem pessoas que acham que servir a Deus é ficar orando e cantando para Ele. Não. Servir a Deus é servir e amar pessoas. O que Deus mais ama aqui nessa terra são pessoas, não são coisas. Tem gente que fala assim, eu vou fazer uma música para Deus. Amém. Mas talvez Deus não precise de mais uma música, de mais uma apresentação. Talvez o que nós precisamos fazer é alimentar o faminto, é cobrir aquele que está nu, é acolher o estrangeiro. É isso que Jesus falou. A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa: pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida.
Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no Método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, Salomão escreveu assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando Israel estava ali diante do Mar Vermelho, lá em Êxodo 14, o medo dizia para eles o seguinte: voltem para o Egito. A lógica dizia isso para eles. A lógica dizia isso para eles. Voltem para o Egito. Vocês vão morrer ou afogado ou vocês vão morrer aqui pela espada, por causa do exército. Mas o que Deus disse? Fiquem firmes e vocês verão o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O perigo de buscar refúgio fora da vontade de Deus. A grande lição aqui, irmãos, de Jeremias 42, é que o Egito simboliza a confiança nas coisas do homem, na lógica humana, nos recursos humanos. O povo queria depender da força militar e das riquezas do Egito, mas Deus estava chamando eles para depender exclusivamente dele. E ir para o Egito ia contra tudo aquilo que Deus já havia falado. Lá em Isaías, no capítulo 31, no verso 1, Deus já tinha advertido: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda. Tá vendo? Que contam com cavalos, confiam nos seus carros porque são muitos, e nos seus cavaleiros porque são muito fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Então, a resposta que as pessoas queriam aqui do profeta Jeremias já tinha sido dada por Isaías lá no capítulo 31.
Só que as pessoas, muitas vezes, elas vão até Deus em busca de validação para decisões que elas já tomaram. Em 1 Samuel, capítulo 13, Saul ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel. Samuel, que era o profeta. Mas Saul ofereceu o sacrifício no lugar dele. Sabe por quê? Porque Saul estava com medo. E Saul ficou ansioso diante da guerra. Qual foi o resultado disso? Saul perdeu a graça, perdeu o favor de Deus, foi destituído, foi rejeitado por Deus. Quem busca refúgio só nas coisas humanas, no dinheiro, nos contatos, quem busca apoio somente nessas coisas, mas não consulta a Deus, essa pessoa pode até ter um alívio assim, momentâneo, mas ela vai perder a paz verdadeira. Quantas pessoas hoje que estão passando por crises, e aqui eu falo de crises, pode ser em várias áreas da sua vida. Quantas pessoas diante de uma crise buscam atalhos ilícitos, fazem alianças com pessoas erradas, buscam por caminhos mais fáceis, mas assim elas acabam colhendo destruição. Não é verdade? Então, obediência só de palavras não basta. O que o povo falou aqui no texto que eu li? Eu vou voltar aqui. Vou voltar lá no texto inicial, que é Jeremias 42. Eu vou ler só o versículo 6. Olha só. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao nosso Deus, a quem o enviamos. Isso é o povo falando para o profeta Jeremias. Jeremias, pergunta para Deus para onde nós devemos ir, e a resposta que Deus der, nós vamos obedecer. Eles falaram aqui, irmãos, quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Só que na mente deles já havia uma decisão de ir para o Egito. Deixa eu voltar aqui. Logo depois, no verso 43, eles rejeitam a palavra de Jeremias e descem para o Egito. Tiago, capítulo 1, verso 22, diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. O profeta Jonas tentou fugir para a cidade de Tarsis, mesmo depois de ouvir claramente aquilo que Deus queria dele. O que Deus falou para Jonas? Vai para Nínive. O que Jonas decidiu no coração? Eu vou para Tarsis. Muitas pessoas falam assim, seja feita a tua vontade. Não é verdade? Nós não oramos assim? A oração do Pai Nosso, nós falamos isso com Deus? Seja feita a vossa vontade, seja feita a tua vontade, Senhor. Só que como que nós vivemos na prática? Seja feita a minha vontade. É isso que acontece, na maioria das vezes. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus não morrerá, mas receberá a vida eterna. Ah, pastor, eu conheço gente que acredita em Jesus e morreu. Ele morreu a morte física, mas a morte que João está falando aqui é a morte espiritual. É a morte que vem depois da morte. O nosso corpo é pó, é limitado, é finito. A Bíblia diz assim, que o homem foi feito do pó e ao pó voltará. Essa é uma verdade incontestável. A morte é uma verdade incontestável. Acredite você em Deus ou não. Eu sei que tem gente que crê em Deus, tem gente que crê no universo, numa energia cósmica, mas a morte é uma verdade que une todas as religiões, as crenças. Nós que somos cristãos, cremos numa vida depois da morte. Então, se você crê que depois da morte haverá vida, que tal você garantir a sua passagem para a vida eterna, entregando a sua vida para Cristo? Tudo isso que você está correndo atrás aí é importante, eu sei. Você precisa de dinheiro, você precisa do seu trabalho, da sua produtividade, do seu celular novo, da sua roupa bacana. Amém, glória a Deus. Mas saiba que isso não é o fim de tudo. Isso não é o que mais importa na vida. Os bens terrenos são passageiros, irmãos. A segurança e a vida eterna são permanentes. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo escreveu assim: o salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores. Em Romanos 3, Paulo fala isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos 6, 23, ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa fé em Jesus nos garante que, mesmo diante da brevidade da vida, nós receberemos a promessa de algo eterno, duradouro, infinitamente mais relevante do que essa vida que nós temos aqui agora. Amém? Se você crê nessa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Escreva isso aqui nos comentários. Eu sei que tudo isso vai passar. Inclusive a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua tristeza. Um dia tudo isso vai passar. Se a nossa vida se resume somente a esse tempo aqui na Terra, nós não teríamos sentido nessa vida. A vida é mais do que isso, meu irmão. A vida é mais do que isso, minha irmã. Essa é uma palavra que serve de esperança para você, que tem vivido uma vida, muitas vezes, com dificuldade, uma vida pelejada, uma vida miserável, uma vida onde você somente tem experimentado dor, perdas, luto, tristeza. Haverá uma vida eterna para você desfrutar. E essa também é uma palavra de esperança para aqueles que tiveram que se despedir de pessoas amadas. Ele partiu para a vida eterna. Ela partiu para a vida eterna. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos.
Por isso que eu estou pregando essa palavra aqui, para que muitas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvas. Amém? Receba Jesus no seu coração. Receba Cristo no seu coração. Eu sei que muitas vezes você tentou preencher o vazio aí dentro da sua alma com o sexo, com as drogas, com o jogo, com, não sei, com a tecnologia, com as redes sociais, com um monte de coisas. E aí você deita a sua cabeça no travesseiro, você percebe que aquele vazio ainda está dentro de você. É porque falta você beber dessa água viva que é Jesus. Aquele que beber da água que Jesus lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que ele beber se tornará dentro dessa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é uma alegria momentânea. Não é uma alegria passageira. Não será uma alegria que, quando o dinheiro acabar, a alegria também vai acabar. Não será uma alegria que, quando o casamento fracassar, a alegria vai acabar também. Eu já celebrei vários casamentos e é maravilhoso. Aquele momento ali em que os noivos, né, estão se unindo, fazendo uma aliança de amor, construindo uma vida juntos, e glória a Deus por isso. Eu acredito no casamento, eu acredito nessa instituição criada por Deus que é o casamento. Mas eu recebo centenas de mensagens dizendo assim: pastor, meu casamento acabou, a minha vida acabou. Não, ainda que o seu casamento tenha acabado, a sua vida não acabou. Porque a proposta de Deus, a vontade de Deus para a sua vida não é apenas um casamento, mas é que você desfrute da vida eterna ao lado dele, ao lado de Jesus. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã. Pastor, eu tinha um emprego há mais de 20 anos numa empresa, me mandaram embora. Acabou tudo para mim. Não, não acabou. Não acabou. Muitas vezes Deus usa até mesmo as circunstâncias para nos fazer aproximar dele. Quantos de nós estamos aqui hoje buscando a Deus, servindo a Deus, porque passamos lá atrás por um momento de dor, de dificuldade, de angústia, de perda. Tivemos que passar pelo vale, né? Às vezes o vale da sombra da morte, para nos aproximarmos de Deus, para conhecermos a Deus. Quantas pessoas? Pessoas às vezes famosas. Eu estava vendo a entrevista de um jogador, eu acompanho futebol, né? Eu sou meio vidrado em futebol. Um jogador que tinha muito dinheiro, que foi campeão em muitos clubes por onde passou, e seleção brasileira. E ele falou, mas havia um vazio dentro do meu coração que eu não conseguia entender. E quando ele entregou a vida dele para Cristo, ele foi plenamente satisfeito, feliz. O dinheiro agora já não importava mais tanto para ele. A carreira já não importava. O reconhecimento, a fama. Essas coisas não comovem Deus, não, irmãos. Multidões não comovem Deus. Às vezes eu vejo pessoas que vão pregar e vê aquela multidão assim, e fica empolgada com a multidão, né? Multidão não empolga Deus, não. O que empolga Deus, sabe o que é? Arrependimento. É quando você se arrepende dos seus pecados. É quando você para refletir na sua vida, através de uma reflexão como essa aqui, e você percebe que precisa de algo mais. Que aquilo em que você está apostando todas as suas forças é ilusório, é passageiro. É nesse momento que o Espírito Santo
sopra aos seus ouvidos que você precisa de Deus. Você precisa de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração é a fonte da vida. Onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Os tesouros eternos são aqueles em que nós devemos investir. A vida eterna é a maior dádiva que nós podemos receber. E ela nos é garantida pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, que eu e você possamos viver de maneira a refletir essas verdades, buscando aquilo que é eterno e permitindo que o nosso coração esteja focado no Senhor, porque Deus é quem nos dá a verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza é a vida eterna. Amém? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.